Olá, eu sou a professora Estela Sanches de Oliveira Silva, responsável pela disciplina Fundamentos da Educação. Vamos dar início ao módulo 2 e nesta aula nós vamos trabalhar com a unidade 1, a relação Estado, Sociedade e Escola. Essa aula é baseada na leitura obrigatória do texto publicado na revista Pensamento Plural, de João Alfredo Costa de Campos Melo, Júnior. O texto tem como título Burocracia e Educação, uma análise a partir de Max Weber. Essa aula é baseada nas páginas 147 a 164. Então, nós, retomando o módulo 1, nós já trabalhamos com as várias escolas no campo da história e da filosofia, e agora a gente vai conhecer um pouco, falar um pouco sobre Max Weber, que vai nos dar essa abordagem sociológica, né? E o intuito dessa unidade é trabalhar com a relação Estado, Sociedade e Escola por meio das contribuições de Max Weber, que viveu entre 1864 e 1920, então percebam aí que nós estamos fazendo aí um passeio pela história, né, do pensamento, um passeio pela todas essas contribuições em filosofia, em história, em economia. Então partimos lá da Grécia Antiga e agora estamos chegando com as contribuições já no século XX, né? Ele era alemão e tinha estudos dedicados às ciências humanas e, em especial, à sociologia. Mas ele estudou também história, direito comercial, economia, e é importante a gente também lembrar que esse momento histórico na história da ciência, que é o final do século XIX, o início do século XX, não eram muito claros os campos, né, de estudo, as disciplinas, né? Hoje em dia nós temos esses campos especializados, a área muito definida, né, do direito, muito definida da economia, principalmente nas ciências humanas, né? A gente tem tudo muito bem delimitado, não muito bem, mas bem mais delimitado e mais claro atualmente do que no início do século XX. Então, no século XX, nesse início do século XX, a gente pega século XIX, os estudiosos sabiam, né, um todo, e que não havia exatamente uma especialidade exata, né? Então, quando a gente fala de Max Weber, a gente o situa na sociologia, mas ele contribui também, né, com uma visão histórica, né? Ele trabalha, a contribuição dele também é aproveitada no campo da economia, do direito, né, e direito comercial. Então, é importante a gente lembrar desse detalhe, né, de que é um momento histórico em que não havia essas especializações muito definidas como a gente tem hoje, né? Max Weber, ele relacionou as diferentes áreas do conhecimento nas ciências sociais e históricas, né, e tratou a sociologia como uma ciência histórica. Né? Para ele, ela é estruturada teoricamente como contrária ao empirismo puramente descritivo, né? Porque trazia conceitos teóricos que permitiam enxergar regularidades sociais. Então, isso é muito importante, isso vai nos ajudar a entender os aspectos que nós vamos trabalhar em Max Weber a respeito das regularidades sociais, né? O que se repete, né? O que a gente vê que sempre tem, né, na sociedade. Isso que seriam as regularidades sociais. Então, ele trouxe um conceito, e ele defende esse conceito, essa é uma visão, e que é sobre a burocracia, e que vai nos ajudar a entender uma diferença, né, no conceito de burocracia. Quando nós perguntamos e falamos sobre burocracia, normalmente a gente até usa como um adjetivo, a gente fala assim, isso é muito burocrático, né? Falando que fazer isso é uma burocracia que não precisa, né? A ideia de burocracia para nós no senso comum, que é o que eu marquei em amarelo,
Está ligado a alguma coisa, a um conjunto de normas, de coisas a serem cumpridas, a serem entregues, um conjunto de documentos, né? Aqui ele diz aparelho, né? Para uma certa organização, mas que para nós é exagerado, né? Para o senso comum é exagerado, e que normalmente o que ele faz mesmo é entravar e atrasar a fluidez dos processos da vida civil, né? Então a gente normalmente acha, né, que aquilo ali serve mesmo só para atrapalhar, né? E para gastar dinheiro, e também acaba provocando a lentidão do serviço público, né? Às vezes um carimbo, a necessidade de um carimbo, às vezes a necessidade de uma revisão, né? E às vezes a gente está esperando lá uma importante assinatura e a pessoa que é responsável por aquela assinatura só dá um rabisco ali, né? E às vezes a gente aguardou aquilo por uma semana, né? Ou a gente pagou caro por aquele rabisco, né? Então, esse é o sentido de burocracia. Só que nós vamos estudar em Weber, que vai ocupar bastante dessa aula, né, que basicamente a aula da unidade 2 vai tratar do conceito da burocracia para Weber e depois no sentido da burocracia com a educação, né, no âmbito da educação, ele vai trazer um outro entendimento, né? Ele vai olhar para a burocracia como parte da administração pública, né? E ele vai ver com bons olhos a burocracia porque ela traz a eficiência e rapidez na gestão dos negócios públicos, né? Então, se por um lado, no senso comum, a gente tem uma visão bastante pessimista ou uma visão muito negativa da burocracia, né? Para o cidadão, para a vida civil, né? Porque ela atrasa, porque ela provoca lentidão no serviço, porque ela é desnecessária. Por outro lado, para Weber, a gente vai ter que entender o sentido de burocracia para a administração e para a organização dos negócios públicos, né? Então, ele traz aqui algo positivo, né? Um aspecto positivo da burocracia e que isso vai trazer benefícios, né? Não só para a administração pública, como se ela trata da administração pública, ela vai tratar da sociedade civil também. Então, entendendo a burocracia em Weber, eu trouxe aqui uma citação dele na obra do nosso texto, né? Que é a leitura obrigatória para essa aula, diz assim: a burocracia é o máximo de rendimento em virtude de precisão, continuidade, disciplina, rigor e confiabilidade, intensidade e extensibilidade dos serviços e aplicabilidade formalmente universal a todas as espécies de tarefas. Então, o que a gente vê esse aspecto da burocracia? Ela traz a questão da confiança, né? O aspecto da continuidade e da presença dela universal, em aspectos universais a toda espécie de tarefas, faz com que a gente entenda um pouco já sobre as regularidades sociais que ele gosta de observar na sociedade. Então, quando ele olha uma instituição que precisa ser organizada, uma instituição que é uma entidade, ele percebe a necessidade desse rendimento, né? Tem que sair algum trabalho disso, isso tem que ser eficiente, ter um sentido, ter uma continuidade, ter uma disciplina, né? Então, olha aí como nós já estamos entendendo, vendo um outro lado da burocracia, né? Um outro aspecto bem mais complexo e não mais no senso comum como a gente tem essa concepção já arraigada na gente, né? Então, e Weber trata essa burocracia já como burocracia moderna, né? Na sociedade moderna, e ele já vê também essa sociedade moderna com todos aqueles aspectos do capitalismo que a gente viu na unidade 2 do módulo 1, né? Muito estudada por né? Karl Marx, né? E Engels, tá? E lembrando assim que Marx, né, o Weber, né, se chamava Max Weber, é diferente de Marx, né, que tem o R, tá? E então Weber, o Max Weber,
ele já situa a burocracia moderna nessa sociedade capitalista, né? Com desigualdades sociais, vendo que há um grupo de pessoas que vendem sua força de trabalho, só que o enfoque dele não é esse, ele vai focar na eficiência do trabalho e vai focar também nas instituições. É por isso que a gente vai entender um pouco, por isso que Weber vem para essa nossa aula sobre o Estado-sociedade, né? E aí também a escola, porque ele nos dá essa concepção para nos ajudar a entender como que a escola participa dessa lógica, né, capitalista e dentro do Estado. Então, como que a escola vai atender? Então, a gente já vai chegar lá. Então, primeiro a gente precisa, então, construindo esses nexos, né, a respeito da burocracia moderna, que ele vai... burocracia moderna que ele está colocando na sociedade capitalista, né? Então, ele diz que está nítido ali, dentro de uma burocracia moderna, as formas de poder. Se comparar a outras mais desenvolvidas, né? Então, a burocracia, ela traz esse exercício de dominação, né? Ela permite que exista um serviço de dominação. A burocracia, ela ajuda que se mantenha essa dominação. E aí isso está posto, né, por meio das formas de poder. Isso é um poder estabelecido. Então, a burocracia existe para estabelecer formas de poder, tá? E se for comparada às outras formas de poder, a burocracia, ela tem esse amadurecimento pela intervenção humana, né? Então, existe forma de poder garantida por meio da burocracia, e o fato de ser uma forma de poder que garantida pela intervenção humana, né? Então, há essa citação de Weber, é a forma mais racional de exercício de dominação. Então, vejam para que serve a burocracia, né? A gente não pode aqui pensar que Weber era alguém, a gente pode entender agora, ficar comparando um intelectual com o outro, para falar assim, esse é desumano e aquele é humano. Isso não vem ao caso, né? O que a gente tem que entender é que são estudiosos, filósofos, teóricos, que nos ajudam a compreender as realidades, né? Então, a contribuição de Weber traz esse desvendar sobre essa racionalidade, essa organização e as formas de poder, né? Então, é importante a gente entender essa concepção de burocracia moderna a partir dessa frase dele, né? É a forma mais racional de exercício de dominação. Então, por que é racional? A gente vai entendendo. Por exemplo, a questão racional aqui está muito ligada à questão da precisão, da continuidade, da disciplina, da confiabilidade, né? Da aplicabilidade em qualquer setor, em qualquer espécie de tarefa. Então, percebam também que está muito ligado à organização do Estado, né? Pelos serviços públicos, a gente vai ver isso também, né? E a todas as espécies de tarefa. Então, quer dizer, a burocracia ela pode ser aplicada em vários âmbitos. O que a gente vai entender aqui é no âmbito estatal, né? E como a gente vai chegar na educação. Bom, a burocracia são formas ideais, né? Tem que ser compreendida como formas ideais e não sujeita ao fluxo da história. Então, o que são essas formas ideais? Ele teorizou algumas formas de dominação que ele encontrava na sociedade e descreveu essas formas de dominação. E a burocracia permite a perpetuação dessas formas de dominação, né? E que ele chama de formações ideais, né? Outra citação nos ajuda também. A burocracia, ela rege o princípio de áreas de jurisdição fixas e oficiais. Estão vendo como é o âmbito estadual, né, estatal, né? Ordenadas de acordo com regulamentos, ou seja, por leis ou normas administrativas, né? Então, a gente está vendo como ela permite essa atribuição de dominação,
né, de um exercício de poder, né, mas que para eles são formações ideais, e a gente vai trabalhar algumas das formações ideais que ele nos traz. Weber diz e propõe 3 formas ideais, né, de dominação, e para a gente entender a burocracia. A primeira forma ideal é a dominação como legitimação, é uma dominação legal, né? Esse legal quer dizer dentro da lei, é aceita por todos, é um contrato, é um combinado que a sociedade civil aceita, né? E trabalha e entra naquela roda e aquilo ali não é contestado, né? Então, a dominação como legitimação, ela é a mais racional de todas as dominações, né? Tem por princípio básico o estabelecimento de regras racionais, legitimamente organizadas, né? Então, ela tem legitimidade. O que é legitimidade? É quando todo mundo aceita que tem leis que amparam e todo mundo se organiza em volta daquilo para cumprir o que tem que ser feito, né? A burocracia seria seu exemplo mais notório, né? Então, o exemplo mais notório de dominação como legitimação é a própria burocracia, né? E ele diz que essa é a primeira forma ideal, né? Essa forma de domínio é a mais impessoal de todas, por isso sua caracterização pode ser reconhecida no estabelecimento do direito, seja por via de convenção, que é um pacto, ou pela outorga, que é uma concessão. Então, vejam que daí nasce um conjunto legal, né, de normas, de regras que são cumpridas. E que, se não são cumpridas, a sociedade civil, o indivíduo, ele tem que dar conta, ele tem que se responsabilizar pelo que ele não cumpre, né? Se a gente pensar, por exemplo, quando vai se vender um carro, não tem aquele documento que é o recibo que a gente tem que guardar para quando for vender o carro? Então, aquilo ali ele tem um significado legal, né? Ninguém contesta aquilo, pode reclamar, mas ninguém contesta e cumpre aquilo. E todo mundo sabe que para vender um carro, para fazer a transferência de um carro, todo mundo tem que ter esse documento, né, original, guardado, as 7 chaves nos nossos documentos pessoais, né? Vocês devem saber. E que a gente tem que cumprir esse tipo de burocracia. Por exemplo, outro tipo de burocracia, você vai querer ser atendido no INSS. Você tem que fazer uma inscrição, você tem que pegar uma senha, e à medida que o tempo foi passando, ela pode ser sendo utilizada uma tecnologia digital para isso, né? Porque ela foi automatizada de uma forma possibilitando ser mais simples, né, essa marcação para esse atendimento, mas é uma forma que, se você não segue, você não vai ser atendido, por exemplo, né? Então, essa forma de dominação, né, como legitimação, é a própria burocracia, né? Ela é o exemplo mais notório de dominação como legitimação. Então, por isso que ele nos traz essa primeira forma ideal. O domínio legal se estabelece através de empreendimentos contínuos dentro de funções públicas que são instituídas pelas leis e distribuídas pelas competências administrativas de modo diferenciado. Então, isso fica muito nítido, né, à medida que a gente vive uma vida civil e tem documentos para cumprir, para levar, para assinar, para guardar, que a gente guarda ao longo dos anos, né? E a gente, sem perceber, né? Agora, quem está estudando essa unidade 1 do módulo 2, percebe, né? Vai ver que se está inserido nesse contexto, né? Mas é um momento da gente pensar que isso é uma dominação, né? Para Weber, né, ele entende isso como um processo de poder e de dominação. A segunda forma ideal é chamada de dominação tradicional, né? O domínio acontece tendo como base a tradição e o apego a valores geracionais. Neste caso, observa-se que sua formação não é estruturada com base em uma hierarquia superior, escolhida profissionalmente. Vejam só, na primeira forma ideal, que foi a dominação como legitimação, existe todo um aparato de profissões que garantem aquela burocracia, né? Então, a gente vai ver aí uma série,
a governabilidade ela é possível porque tem instituições e tem as pessoas que executam essas funções e são profissões, né? Então, percebam como é importante a burocracia, como ela é concreta, né? Se nós compararmos a dominação tradicional, é uma dominação focada também na pessoalidade. Percebam que aqui eu até marquei, é na impessoalidade. Por quê? Porque por mais que seja um ser humano que está trabalhando e exigindo que você assine tal documento, que você pegue o documento original e que você tem que fazer tal coisa no documento, levar naquele departamento, depois conseguir um carimbo ou agora uma assinatura digital, e isso te força a criar um e-mail, e às vezes uma pessoa idosa que nunca teve e-mail, que ainda nem, né, até hoje não sabe o que é essa vida digital, ela é obrigada, né, um familiar tem que criar um e-mail para essa pessoa para que ela adquira uma assinatura digital, né, e aí você entrega na mão daquela pessoa. Vamos falar assim, essa pessoa que está te atendendo, que é um profissional dentro da estrutura burocrática, ele, por mais que ele seja um ser humano, que ele faça parte da sociedade civil, ali ele faz parte, ele representa o Estado. Então, ali há uma força, né, impessoal, é uma forma de domínio impessoal, né? Espero que vocês entendam essa parte. Então, aqui, na segunda forma, que é a tradicional, que está baseada na tradição e no apego a valores geracionais, o que vai existir não é a impessoalidade, muito pelo contrário, é a pessoalidade, né? E aí a gente lembra muito de uma estrutura monárquica, né? Pelos costumes, amparada pelos costumes familiares ou grupais. Então, se a gente pensar numa forma monárquica, e se a gente olhar para a história, a gente vê, né, o rei como uma figura pessoal e muitas vezes esse rei representando a Deus, né? Então, vejam como é importante essa dominação, como fica claro a gente entender que ocorre uma dominação tradicional. Com respeito à dominação tradicional, eu trouxe uma citação também de Weber, em que ele diz: os títulos são sempre pessoais, dirigidos àquele líder em particular. Todas as demandas são dirigidas não ao corpo burocrático administrativo, mas sim ao líder tradicional. Pondera-se que os governados dentro do domínio tradicional não são cidadãos na acepção do termo, são sim pares no exemplo da gerontocracia, ou súditos que seguem normas ligadas à tradição e legitimadas pelas virtudes pessoais do soberano. Então, o que fica claro para a gente é que essa dominação tradicional, ela está ligada à questão da monarquia, é o que a gente consegue perceber bem, né? A questão dos súditos, e a gente não tem aí os cidadãos, porque cidadão ocorre, é uma forma, é uma entidade, né? Na República. Então, a gente percebe que a dominação tradicional está muito ligada a essa relação do rei com os súditos, né? Com aquela nobreza e com aquelas pessoas que não são nobres, né? Aos plebeus. E a terceira forma ideal é a dominação carismática, que fica próximo, ela é muito pessoal também, ela ainda tem um caráter mais elevado de pessoalidade, que se encontra na figura de um líder, né? Mas ela ainda é superior a essa dominação tradicional, né? Ela se organiza sobre os atributos pessoais do líder. Seus reflexos podem ser percebidos tanto nas atividades políticas, como também em outros campos sociais, como, por exemplo, a religião, a economia, entre outros. Diferente das outras duas, o domínio carismático requer grau elevado de pessoalidade entre o líder e seus seguidores. É estabelecido um vínculo emocional e não racional entre seus componentes, né? Aqui também fica claro que esse líder da dominação carismática está muito ligado a um líder religioso, né? Mas às vezes a gente tem alguns líderes que não são religiosos, mas são também, tem uma forte dominação carismática na área da política, né? Isso ficou muito evidente
para a gente nos últimos anos aqui no Brasil. Então, passado essas 3 formas de dominações ideais, né, a gente retoma aqui mais outros aspectos, a gente traz mais outros aspectos sobre a burocracia para ficar bastante claro aqui para a gente essa característica, né? Então, ela é encontrada em comunidades políticas e eclesiásticas, né? E Weber estudou a realidade do Estado moderno europeu, né, desde o século XV, né? Também ela é própria de uma economia privada capitalista e suas instituições, né? Onde ocorre uma separação entre a esfera pública e privada. E, por meio da burocracia, se busca uma maior transparência na gestão financeira dos recursos e de equipamentos públicos, né? Se nós pensarmos na impessoalidade, né, que é a primeira forma, uma característica da primeira forma ideal de dominação, né, a dominação como legitimação, quer dizer, uma dominação legal, que é a própria burocracia, fica bem claro para a gente essa questão do controle do Estado. Olha só, essa maior transparência na gestão financeira dos recursos e dos equipamentos públicos. Então, no momento em que a gente entende o que é a burocracia moderna, né, a gente começa a identificar essas 2 esferas muito separadas, pelo menos nas formas ideais. No Brasil, essa forma ideal é ideal mesmo, ela não é concreta. Se há alguma coisa confusa no Brasil, são as esferas pública e privada, né? Há muita confusão no Brasil da esfera privada na pública, né? Infelizmente, nós temos muitas pessoas que ocupam posições, que têm certas funções, né, nessa estrutura burocrática, ou seja, elas tinham que ter um caráter impessoal e agir em prol da esfera pública, mas ela acaba agindo em prol de si mesma, né? Ou do seu grupo a quem ela representa. E isso, um grupo civil, né? E que ela acaba entregando, né, aspectos e riquezas e toda uma ordem pública nas mãos de setores privados, né? Então, isso é muito comum no Brasil, né? É se aproveitar de uma estrutura pública para se valer de algumas vantagens, né? Então, a burocracia, ela tem todo esse aspecto positivo, porque por meio dela existe a separação entre as esferas pública e privada, né? Então, perceba o seguinte, que Weber está trazendo uma formação ideal, ele não está querendo dizer que é assim que acontece na vida real, né? Mas é uma formação ideal. E também, por meio da burocracia, se garante, né, maior transparência nessa gestão financeira dos recursos e equipamentos públicos, né? A burocracia regula as atividades governamentais, organiza as normas administrativas e legais, ampara autoridades governamentais na execução das funções delimitadas pela legislação e estabelece o fluxo de deveres para as pessoas empregadas e qualificadas para aquele ofício. Então, o que nós temos aqui também, e que a gente vai entender e que vai nos ajudar a compreender a questão da formação, são essas pessoas que vão ter emprego naquela estrutura, né? Pessoas que vão ter funções naquela estrutura, tá? E que o seu ofício, que vai ser a sua profissão, né, para ser executada dentro daquela instituição. Em Weber, a burocracia adquire status de promotora da eficiência na gestão do ambiente público, mas ao mesmo tempo serve como legitimadora de castas sociais e hierárquicas dentro de empresas e repartições, sejam elas governamentais ou privadas. Nesses casos, a burocracia funciona como uma forma de dominação racional legal mais eficaz e duradoura. Essa ideia de Melo Júnior para nós é bastante... Esse parágrafo nos ajuda a entender bem 3 aspectos a respeito da burocracia, né? Ela é promotora da eficiência na gestão do ambiente público, né? Sempre pensando que, para Weber, há uma formação ideal, né?
Porque quando você estiver ouvindo, assistindo essa aula, você pode dizer, mas isso daí não acontece na vida real. Então, tem a formação ideal, é para isso que ela serve. Porque ele percebeu que em muitos lugares isso acontecia. Quando ele observou a sociedade, né, porque ele era um sociólogo, ele é um historiador, ele olhou, observou, né, e a partir do que ele foi analisando, ele percebeu que isso tinha toda uma coerência de dominação do caráter de poder e de toda essa busca por uma eficiência do setor do âmbito público, né? Bom, então tem esse aspecto. O segundo aspecto que eu marquei aí em laranjado, né? Ela também é legitimadora de castas sociais e hierárquicas dentro de empresas e repartições. Por quê? Porque a gente está falando de funções, de cargos, se a gente pensar para o Brasil, a gente está pensando em concursos públicos que têm esses cargos, essas funções, né, que as pessoas às vezes passam aí muitos anos estudando para assumir uma função, para passar naquele concurso. Então, ela também legitima castas sociais. Nós vemos muito isso, verdadeiras castas sociais e hierárquicas, né, dentro de empresas públicas, no setor judiciário, né? E um terceiro aspecto, né, é o fato dela ser eficaz e duradoura. Né? Ela tem uma dominação racional tão bem estruturada e ela é legal. O que quer dizer isso? Ela tem um amparo jurídico. Né? Então, quando se tem um amparo jurídico, é algo legitimado, em que todos acabam aceitando. Né? É difícil ir contra. O que pode haver algumas modificações, mas o fato é que ela acaba sendo duradoura e ela é muito eficaz. Então, eu trouxe esse parágrafo de Melo Júnior porque ele nos traz assim, esses três aspectos que nos ajudam a entender bem, né, a profundidade da burocracia. Né? Então, é o seguinte, a burocracia é uma espécie de corpo racional, tem como característica a eficiência, a rapidez na gestão dos negócios públicos. Há um conjunto de instrumentos burocráticos que otimizam as organizações administrativas e a prestação de serviço, tanto privadas quanto públicas. A burocracia regula as atividades de governos. Né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu associo a essa questão de que ela é promotora da eficiência da gestão do ambiente público. Para a segunda consideração daquele parágrafo, eu fiz a seguinte anotação: há uma dominação reconhecida legalmente por meio da investidura de funções públicas, subdivididas por atribuições administrativas de forma diferente para cada grupo ou indivíduo. Estabelece-se uma hierarquia por meio da qual é obrigatório respeitar, adequar-se e contribuir em seu funcionamento, como, por exemplo, obedecer ao chefe, bem como respeitar a impessoalidade do direito. E, por fim, o terceiro comentário, relativo à forma de dominação legal mais eficaz e duradoura. A burocracia tem como princípio a racionalidade das regras, que tornam-se legítimas e organizadas. A respeito da burocracia e educação, nós temos que entender que, até o momento, eu falei do Estado, da força do Estado, né, da existência da burocracia no setor público, mas é importante entender que a educação pública e privada, elas também estão sujeitas, né, à força da burocracia moderna, né, por ser uma prestação de serviço à educação, né, por meio da escola, principalmente por meio da escola. Não importa se a educação seja do setor privado, ela também tem que se adequar e tem que se submeter à burocracia moderna. Vejam, por exemplo, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a que está em vigência desde 1996. Ela submete tanto escolas públicas quanto privadas. Todas devem atender aos parâmetros, a regulamentação da LDB de 9394 de 1996. Tá? Então, para a gente entender que no âmbito da educação entra nessa prestação de serviço tanto a rede pública quanto a privada. Os estabelecimentos de ensino, e isso Weber observou muito bem, né, que nos ajuda a entender, também vai nos ajudar a entender a unidade 2
do módulo 2 a respeito da ideologia, né? Então, os estabelecimentos de ensino organizados a partir da seriação e hierarquia são espaços privilegiados para a formação da burocracia moderna. Então, a gente vai compreender, desvendar, talvez, para alguns, para outros já conhecem, né, essa força ideológica que tem a escola, né, para o significado ideológico que a escola tem para o Estado, para a força, né, estatal, é que esses estabelecimentos de ensino, eles são totalmente organizados e hierarquizados, né, pela seriação, pelo programa, e são espaços privilegiados para que se exerça a burocracia moderna. A prática educacional é fértil para a legitimação da dominação, né? Porque há uma divisão intelectual entre os membros de um mesmo grupo social. O que vai acontecer? É que dentro desse sistema de ensino vão acontecer as produções das profissões, as formações e a existência das profissões que vão ser geradas, desde um ensino fundamental, né? Se nós olharmos para o Brasil, desde da educação básica completa, que vem da educação infantil, né? E que vai até o ensino superior. Então, Max Weber observou que, por meio da burocracia, no campo educacional, existe uma divisão intelectual que vai gerar vários membros sociais diferentes, né? A partir dessa divisão intelectual. Uns têm mais títulos e outros têm menos títulos, né? Então, essa corrida para a busca de títulos acadêmicos acaba separando, né, os profissionais qualificados e os não qualificados. Isso ele observou no início do século XX, né, antes da metade do século XX. Agora, imaginamos essa situação atual, principalmente nessa era do capitalismo, em que nós temos aí uma corrida exacerbada, né, por títulos, por pós-graduações, por instituições privadas que vendem pós-graduações, né? Então, a gente sabe que isso aumentou de uma maneira absurdamente, né? De quando a gente pensa em século XX para século XXI. A gente está aí entrando na terceira década do século XXI, né? Então, a gente vê essa aceleração da importância dos títulos, né? Eu sou de uma época em que bastava se formar, né? Quando eu era criança, pelo menos, era assim, uma ou outra pessoa tinha um curso superior, né? Na minha geração, era importante fazer faculdade, né? Logo após, a gente percebe assim que não basta fazer um curso superior, tem que ser mais de um. E depois uma pós-graduação, outra pós-graduação, a mesma coisa com a língua estrangeira. Antes era de se estudar apenas o inglês, e hoje tem que aprender o espanhol, tem que aprender o mandarim, tem que aprender francês. Então, essa corrida de títulos já acontecia no começo do século XX, né? E o que ele observou é que resulta em exclusão da participação pública e a ocultação de informações oficiais. Por que vai acontecer? Alguns profissionais conseguem participar dessa burocracia do âmbito estatal e outros não. E vai haver um grupo privilegiado, né, que vai participar e que vai acabar concentrando certas informações oficiais em suas mãos. Os sistemas educacionais, era aquilo que eu falei, os sistemas educacionais que têm os currículos, os programas referenciais, né, curriculares, as políticas educacionais, as funções em autarquias e ministérios. Então, todo esse conjunto, todo esse aparato do sistema educacional, né, é um aparato técnico e intelectual para a sustentação do mecanismo burocrático, né? Então, vocês reconhecem que não importa se é uma escola de educação básica, se é um ensino superior, né? Existe toda essa estrutura, né? Com currículo, programa, referenciais municipais, estaduais, nacionais, né? A BNCC, por exemplo, que é vinculada para a educação básica,
né, que são as políticas educacionais, a LDB, né, e várias outras diretrizes, mais as modalidades de educação. Todo esse conjunto, né, também geram funções em autarquias e ministérios, né, que a gente pensa em profissões, em cargos, né, e isso tudo sustenta esse mecanismo burocrático. E uma citação importante para nós: a educação é o meio mais propício para garantir que o dominado aceite pacificamente, né, sem contestação, sua condição e se submeta cordialmente, que é um termo utilizado por Sérgio Buarque de Holanda, um historiador, ao domínio burocrático exercido pelo outro ou pela instituição. Então, é muito importante esse aspecto pacífico e cordial de se aceitar, né? Então, a burocracia, ela é muito útil para isso. É a aceitação pacífica e cordial de um domínio, né? E a educação, ela é esse meio para que se aconteça, né? De uma forma tranquila, né? Sem muita contestação, né? Por conta de todo esse aparato que vem enfatizado por mim agora mesmo, né? São sistemas educacionais, currículos, programas referenciais, políticas educacionais e funções em autarquias e ministérios ligados à educação, né? E a políticas, né, educacionais que sustentam. Isso faz com que a educação assuma, né, essa possibilidade de dominação e que seja de uma forma pacífica e cordial. As instituições educativas têm essa formação cultural que ampara, né, a burocracia moderna. A educação especializada também permite a formação de quadros técnicos gabaritados, que é essa diferença, né, entre os com muitos títulos e os com pouco títulos, né? A aquisição de diplomas de cursos superiores forma a separação e classificação hierárquica de setores públicos e privados. Então, a própria estrutura burocrática da educação, ela acaba gerando essa divisão, essa separação, né? E gerando essa divisão, o que nós vamos ter é uma hierarquia, né? E um privilégio, né? A manutenção de um privilégio. E há uma crítica, né, de Weber em relação a isso, mas que acaba permitindo que, de alguma maneira, que Weber entenda que a burocracia ela é útil para a educação, né? Ele diz que o homem acaba eliminando a si próprio em função de sua incessante busca por status e privilégios sociais, né? É um processo que ele chama de anulação do indivíduo, porque tem esse modelo que é uma total submissão do sujeito à máquina burocrática. Então, assim, a gente observa esse processo, né? É muito nítido na atualidade, né? Então, se isso foi anotado e se foi notado por Weber no século XX, a gente tem isso muito mais gritante na nossa sociedade, né? Essa anulação do indivíduo atrás desses status e privilégios e também pela manutenção, né, do emprego, né? Nessa competição de vagas, né, e concursos, se nós olharmos aqui para o Brasil, né? Então, aqui nós finalizamos a aula da unidade 1 do módulo 2. Muito obrigada, bons estudos.